O direito à informação garante muitos outros direitos. Mas o que acontece quando, baseada numa suposta liberdade de expressão, a desinformação ganha espaço nos meios de comunicação de massa? E como evitar a disseminação de mentiras e notícias falsas? Hoje a gente discute desinformação no Sala de Convidados, que começa agora. O fenômeno da desinformação está muito associado a uma disputa em relação à verdade. Informações falsas que têm um objetivo genérico, e generalizado de tentar manipular eleitores, usuários da internet, pessoas normais. Na Coalizão de Direitos na Rede, a gente tem falado muito sobre a importância de uma regulação democrática das redes sociais, A gente, então, criou uma medida de canal de comunicação com o controle social do SUS, mas também com a população brasileira em geral. Porque é fundamental para a democracia o diálogo das diferenças. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre desinformação, Elisa Andries, assessora da presidência da Fundação Oswaldo Cruz. E participando da conversa remotamente, João Pedro Silva, conselheiro nacional de saúde e representante da ANPG, Associação Nacional dos Pós-Graduandos. E Helena Martins, professora da Universidade Federal do Ceará e integrante do DIRACOM, Organização em Defesa de Direitos e contra Desigualdades nos Meios de Comunicação e na Internet. Excepcionalmente hoje o programa está sendo gravado e por isso eu não estou recebendo a sua participação aqui pelo WhatsApp. Elisa, que prazer estar com você aqui no estúdio. João, Helena, obrigada pela participação hoje aqui com a gente, remotamente. Helena, eu vou começar com você porque eu acho que a gente precisa iniciar por um ponto básico. O que diferencia desinformação de notícia falsa? Olá a todos que nos acompanham, obrigado pelo convite para a gente estar aqui. Acho que é uma ótima pergunta, porque a ideia de notícia ser falsa parece que pode ter vindo de um erro, Parece que pode ser um equívoco, até mesmo jornalístico, de apuração. E a desinformação, ela é conceituada como um processo intencional de gerar o que a gente pode chamar de uma desordem informacional. Então, é algo programado para poder enganar a população, manipular a população e que pode assumir os mais variados formatos, seja um formato perto, próximo da notícia, mas pode ser meme, pode ser vídeo, pode ser documentário, enfim, tem os formatos, infelizmente, mais diversos, Mas acho que, sobretudo, esse ponto da intencionalidade, com objetivos de ter ganhos políticos e econômicos, deve ser ressaltado para a gente diferenciar os dois conceitos. A gente vai desenvolver bastante sobre isso aqui ao longo do programa, assim como também, Elisa, eu vou querer trazer com você a experiência da pandemia, Você estava à frente da comunicação na Fiocruz ao longo da pandemia e a gente acompanhou o desafio que foi manter as informações confiáveis sobre a instituição e sobre a Covid, sobre a vacinação. Mas antes da gente chegar nessa parte da conversa, eu queria trazer com você quais são os grandes prejuízos que a desinformação traz de uma forma geral. Olha, prejuízos à democracia, A gente vive até hoje uma tentativa de golpe, que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, Assim que o presidente Lula assumiu. Aquilo dali foi fruto de uma manipulação, política, manipulação de informação. E na saúde, a gente enfrentou e vem enfrentando também as baixas coberturas vacinais, que é resultado principalmente em relação à vacina da Covid. A gente já enfrentava uma baixa cobertura de outras vacinas, mas na Covid isso ficou muito claro, muito patente, que ela foi a vacina desde o início, ela foi foco desses grupos de desinformação. Assim, qual é o resultado disso? Na saúde é a morte, a pessoa pode morrer, A desinformação pode levar à morte, É um prejuízo incalculável. Desinformação mata. Acho que a gente pode dizer isso, Desinformação mata. João, como é que o controle social está nesse debate, assim, Enquanto Conselho Nacional de Saúde, a gente vai trazer aqui algumas iniciativas ao longo do programa, mas de uma forma geral, qual a importância do controle social nesse debate e como você percebe que o controle social está dialogando com essa pauta?
Bom dia. Primeiramente, agradeço o convite, né, a possibilidade de estar aqui dialogando no Canal Saúde sobre esse tema extremamente importante. A gente sabe que comunicação e informação são dentro das estratégias de militância, de participação da população, são ferramentas fundamentais, né? E a gente sabe que a disseminação de notícias falsas não é uma coisa recente. Talvez durante a pandemia, né, e sobretudo no último processo político, nós nos atentamos às novas estratégias que estão sendo utilizadas para isso, né, que a gente acabou chamando de fake news. Mas eu acho que o mais importante, o controle social na sua atuação, é a sua maior força também, que é a utilização da sua base política, da sua mobilização, da sua distribuição no território. Porque à medida que a gente pode identificar essas notícias, né, e a intencionalidade delas, como a Helena mencionou, tudo há uma intenção, há um ganho sobre isso, a gente pode atuar diretamente em cima desse processo para combater a desinformação e aproveitar isso também para disseminar verdades. Muito importante isso. A nossa repórter Juliana Duarte começa a matéria que você vai assistir agora fazendo uma encenação. E é importante ressaltar. A gente chama bastante atenção sobre o fato de ser uma encenação, porque senão seria uma notícia falsa. Algo que está cada vez mais comum e se aproxima mais e mais do mundo da fantasia. Pois não. Oiê, tudo bem? Eu queria um pacote de desinformação. Tem certeza? Tenho. Vi no grupo da família hoje. Cara, tá bombando. Compartilhamento super rápido. Então, eu tenho duas versões aqui que eu posso oferecer. Fake news clássica ou desinformação inocente. Olha. Ó, acabei de ver também, ó, que o sistema liberou um pacote prêmio, teoria da conspiração. Você só tem que tomar cuidado, que você pode acabar acreditando. Ih, muita coisa, né? Muita informação. O fenômeno da desinformação, ele é bastante complexo e está muito associado a uma concorrência, uma disputa em relação à verdade. Em geral, a gente está falando de informações falsas que têm um objetivo genérico, né, e generalizado de retirar um pouco, não só a confiança, como em processos ou coisas que acontecem no dia a dia das pessoas, mas também tentar manipular eleitores, usuários da internet, pessoas normais, em torno de determinados posicionamentos ou não. De acordo com um relatório de 2023, mais de 60% da humanidade está conectada às redes sociais. Mas a pergunta que fica é: será que estamos sendo bem informados? Nessa rede, o que é verdadeiro? Sob a perspectiva de quem? O principal problema da desinformação no Brasil que a gente tem visto nos últimos anos tem sido essa tentativa de demover ou retirar pessoas de processos democráticos, como processos eleitorais, ou também minar a confiança dos brasileiros em instituições públicas, né, em processos públicos também, mas também minar a confiança do brasileiro em outras questões como vacinas. Para o pesquisador Igor Sacramento, esses processos de desinformação têm colaborado para a construção de uma sociedade cismada. Cismados com as instituições, cismados com, por exemplo, o sistema de votação, cismado com a vacina, cismado com o Sistema Único de Saúde, então, cismado com as universidades e com a produção do conhecimento. Ele afirma que essa é uma situação preocupante para a democracia. Porque é fundamental para a democracia o diálogo das diferenças. Podemos duvidar de muitas coisas, mas está certamente aberto ao conhecimento e, sobretudo, ao diálogo respeitoso e democrático. Esse é um tipo de diálogo cada vez mais difícil nos ambientes digitais. A priorização de conteúdos que geram mais engajamento ou interações favorece narrativas sensacionalistas, muitas vezes polarizadoras, o que acaba contribuindo com a criação de ambientes hostis e também com a disseminação de conteúdos falsos. Me parece que nessa lógica desse capitalismo de plataformas, o que mais importante é a lucratividade do que a saúde
seja ela individual ou coletiva. Na Coalizão Direitos na Rede, a gente tem falado muito sobre a importância de uma regulação democrática das redes sociais, né? E que invista em questões como transparência das plataformas, uma maior explicabilidade das decisões sobre moderação de conteúdo que elas falam. O projeto de lei 2630 de 2020, conhecido como PL das Fake News, foi pensado como uma possível solução para regulamentar as redes sociais e combater a desinformação. Seu texto fala sobre a responsabilidade das plataformas sobre conteúdos falsos, transparência algorítmica, promoção de educação digital, entre outras propostas. Atualmente, o projeto se encontra parado entre os interesses das grandes empresas de tecnologia e redes sociais e o apontamento de uma possível regulação, como censura. Vários países no mundo já contam com regulação, inclusive responsabilizam essas empresas pela disseminação de informação falsa. E eu acho até um erro que a gente, no Brasil, ainda esteja tão preso, né, esse debate de regulação, enquanto um sinônimo de censura, quando, na verdade, ela só tende a tentar expandir meios de informação e trazer mais explicabilidade para como as plataformas têm atuado. Sem dúvida, o Brasil está um tanto atrasado nessa discussão de regulamentação e regulação, né, Helena? Eu queria trazer com você, assim, o artigo 287-A do Código Penal, ele fala em divulgar informações falsas que possam desvirtuar a verdade sobre saúde, segurança pública, economia, processo eleitoral ou outros interesses públicos relevantes, né? Tem uma pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. No entanto, é importante que haja uma regulação, uma regulamentação específica para as redes, para a internet, né, para que isso possa ser, de fato, fiscalizado e cumprido de uma forma mais eficiente, que não passe somente pela vontade das grandes empresas de comunicação da internet, né? Você é coautora de um livro que traz um debate sobre o República do Ódio, a dinâmica da extrema-direita no WhatsApp. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência da coautoria desse livro, do que vocês trazem nesse conteúdo e o quanto que ele te afirma que é importante essa regulamentação. Primeiro, acho que a ideia de analisar o WhatsApp era de compreender como os grupos da extrema-direita funcionam seguindo essa perspectiva de que há uma intencionalidade. E o que nós percebemos, monitorando mais de 200 grupos, né, numa parceria com o professor José Maria Monteiro, com o Pedro Mourão, que são coautores do livro e estão na área da computação, é que há uma lógica piramidal, né? Eles conseguem organizar uma distribuição de mensagens falsas, desinformativas, descontextualizadas, né? Que vai contaminando vários grupos e vai acabando gerando também um engajamento em relação a ele. Além disso, uma outra dinâmica muito presente no WhatsApp é uma certa ideia de um ecossistema de desinformação. Então, quando a gente mapeia quais são os links mais compartilhados nesses mais de 200 grupos de extrema-direita que nós analisamos, frequentemente nós vemos links para canais de YouTube, link para um canal específico, que é o canal da Jovem Pan, inclusive com um programa que chama Pingos nos Is, que eu interpreto como um programa um pouco editorial, né, dessa linha política da extrema-direita, e também links para convidar as pessoas a entrarem em outros grupos que vão ter também a circulação desse mesmo tipo de conteúdo. Então, o que acontece é um certo aprisionamento da pessoa nessa dinâmica, né, que alguns chamam de ecossistema da desinformação, vamos usar aqui para ser mais direto. Eu acho que essa experiência mostra que atuar individualmente na relação com o conteúdo específico, né, pode nos levar a uma série de equívocos. Em geral, a legislação que foi aprovada, né, que você mencionou, e acho que toda uma primeira vaga de debate sobre as leis para conter a desinformação no Brasil, foram muito voltadas a esse tipo de questão, né, o tio do Zap, a pessoa que vai espalhar aquele conteúdo, a pessoa que está compartilhando em um determinado grupo. Eu prefiro uma outra abordagem, né? Uma abordagem que olha para o funcionamento das plataformas de redes sociais e percebe quais são os elementos desse funcionamento que favorecem a desinformação. Como na própria matéria foi mencionado, né, essas plataformas elas ganham dinheiro com desinformação. Muitas delas monetizam canais desinformativos. Inclusive, durante, né, a CPI, que fez o debate sobre a Covid, foi apresentado à Comissão Parlamentar de Inquérito uma série de canais
que era monetizado, quer dizer, recebia e continuou recebendo, muitos deles seguiram no ar e seguem no ar até hoje, espalhando desinformação. Essa é uma primeira dinâmica que, para mim, tem que ser revista, quer dizer, nas plataformas funciona um pouco de um vale-tudo. Se você tem dinheiro para impulsionar o seu conteúdo, seja ele verdadeiro ou não, ele vai para frente. E aí, esse tipo de conteúdo impulsionado, recomendado, ele tem uma escala muito maior e ele é muito mais danoso do que aquele conteúdo, né, do tio, da tia, da pessoa que está ali, às vezes, né, envolvida nesse ecossistema de desinformação e realmente nem consegue perceber o impacto do que ela está fazendo. Outra dinâmica também importante da gente considerar é a dinâmica de segmentação dos públicos, né? Essas plataformas, elas se baseiam em coleta e tratamento de dados. E a partir desse tipo de mecanismo, elas conseguem direcionar conteúdos para você, para mim, para as pessoas, a partir do que elas consideram que seja mais interessante que a gente acesse. Não é, e eu gostaria de reafirmar um pouco isso, não é que elas entreguem o que a gente quer. Tem muito essa certa ideia, né, de que não, a plataforma ela me entende, ela tem um algoritmo e aí ela me recomenda aquilo que eu quero. Isso é parcialmente verdadeiro, mas ela também recomenda o que ela acha que a gente quer ou o que ela quer que a gente receba, né? E aí, os exemplos da campanha dos Estados Unidos, do Brexit no Reino Unido, né, estão muito bem documentados em uma série de documentários, né, como o documentário Dilema das Redes, que eu sugiro que as pessoas possam ver, mostra que elas conseguem manipular, inclusive, comunidades inteiras para votar ou para não ir votar. Então, esse tipo de segmentação favorece esse tipo de manipulação e também acaba tornando o debate público mais opaco, porque aí se você recebe um conteúdo e eu recebo outro, como é que a gente pode, né, saber, inclusive, quais são as propostas reais dos candidatos, quais são os problemas da nação? Então, eu defendo que a regulação caminhe no sentido de repensar esse modelo de negócio das plataformas e não atuar em relação a cada conteúdo específico, porque aí a gente incorre no risco da liberdade de expressão. E só para não me estender mais, é óbvio que em qualquer dessas circunstâncias, nós precisamos de um órgão regulador. No Brasil, tem uma celeuma nesse debate, sempre associado com o órgão regulador à censura. Eu quero dizer que existem mais de 100 órgãos reguladores no mundo inteiro sobre comunicações. Nos Estados Unidos mesmo tem um órgão regulador que tem mais de 100 anos. Na União Europeia tem toda uma série de órgãos reguladores. E aqui no Brasil a gente não tem isso. E isso é muito importante porque também não deve caber às plataformas fazer a gestão do que é verdadeiro e do que é falso, né? E o que deve, portanto, circular ou não. A gente precisa desse órgão. E me parece que a saúde tem um modelo que pode inspirar esse órgão na comunicação, que é um modelo com controle social, com participação, né? A gente tem o Conselho de Saúde, a gente tem órgãos locais, então isso tornaria esse órgão regulador das comunicações menos suscetível a ingerências políticas e mais permeável para uma avaliação complexa, diversa do que deve ou não ser considerado crime, por exemplo, porque não é óbvio, às vezes, a gente perceber se um conteúdo é ou não criminoso. Elisa, nenhum caso concreto pode ser mais claro do que se vivenciou pela equipe de comunicação da Fiocruz no período da pandemia, né? De repente, uma enxurrada de notícias falsas num território, que é o território virtual, em que quanto pior, melhor. Quanto mais absurdo for o que você disser, mais engajamento, inclusive de quem é contra o que está sendo colocado, porque quando a gente vai lá e comenta, isso que você está falando é um absurdo, a gente está engajando aquele conteúdo, né? Fala um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência, você era coordenadora de comunicação na época, essa avalanche, como é que foi a rotina de vocês, como é que foi vivenciar essa experiência? A gente separa isso em duas questões, né? Uma questão política, né, que a Fiocruz ela foi alvo, né, dessas questões, né, complexas, e a questão científica também, né. Primeiro, a questão científica, eu diria que ninguém estava preparado para aquele momento, nem os jornalistas, né. Os próprios jornalistas, a gente teve que lidar com jornalista, a gente da ciência, né, a gente precisou lidar com pessoas que cobriam esporte, cobriam política, cobriam, sei lá, qualquer coisa, menos ciência. Então, Porque a pandemia pegou todas as áreas, né? Todo mundo parou, discutiu, né? Parou para discutir Covid-19 e as pessoas não estavam preparadas para aquilo, não tinham conhecimento, né? E isso foi realmente um aspecto difícil, porque os jornalistas de outras áreas não entendem como a ciência se constitui,
né? E a própria Fiocruz, a gente soltava uma matéria hoje, amanhã era uma matéria que era contraditória com o que a gente soltou no dia anterior, né? E aí o jornalista ficava, então a Fiocruz não sabe nada, a Fiocruz não está entendendo, a Fiocruz não pode dar resposta para a sociedade, né? Então, a ciência, ela é feita como se fosse uma casa, um tijolinho, Mais do que de resposta, a ciência é feita de pergunta, né? De perguntas, exatamente. Então, e a gente teve que lidar com essa situação, a sociedade queria certezas, né? E a ciência nunca dá certeza, né? As questões vão se complementando, né? E a mesma forma os jornalistas que também não entendem como a ciência se constitui também tinham essa dificuldade de entender. E daí surgiram várias desinformações, notícias falsas, né, por conta dessa dinâmica da própria ciência e da falta de entendimento tanto da imprensa quanto da sociedade. O que a gente fez? Como a gente não tinha uma equipe para lidar, né, para fazer checagem o tempo todo, para ficar capturando todas as notícias que tinham a ver com a Fiocruz, eu fiz uma parceria com algumas agências de checagem. Eu pegava a informação, fazia uma apuração interna e mandava para a agência de checagem, produzir o texto e disseminar. E aquilo também, aquela notícia, né, já organizada, eles mandavam de volta para a gente e eu disseminava internamente na Fiocruz, porque nada melhor do que os funcionários da Fiocruz, 10 mil pessoas, né, para levar para a população a informação correta, né? A Fiocruz, ela ganhou nesse período uma reputação, né, bastante alta. Também trouxe uma visibilidade, uma né? grande visibilidade para o trabalho da instituição e, ao mesmo tempo, a gente não caiu nas pegadinhas políticas, né? Porque tinha, né, aquela coisa, Fiocruz, tem um tapete do Che Guevara em cada... A gente não respondia esse tipo de... E muito criativo, né? Exatamente. Mas, assim, a gente não caía nessas pegadinhas, a gente não perdia tempo respondendo isso, né? Porque isso poderia gerar novas fake news, novas questões desinformativas. Então, a gente focou na questão da ciência e tentando levar para a população da melhor maneira possível as informações que iam surgindo. A gente criou um boletim, né, o boletim do Observatório da Covid. Isso também ajudou bastante os gestores, a sociedade a entender o que estava acontecendo, né? Eu me lembro que em março de 2021 a gente teve um pico, né, no boletim enorme, porque todo mundo começou a acessar a gente. Então, assim, o grau de confiança que a Fiocruz obteve durante esse período foi muito alto, mas eu acho que muito por conta disso, embora a gente teve que enfrentar muita desinformação, fake news, etc. e tal, a gente conseguiu superar bem, levando para a população a conteúdo de qualidade, né? A nossa preocupação era colocar isso nos portais, nos jornais, na imprensa e levar para a população conteúdo de qualidade. Que desafio arriscado, né? Porque se dá errado, você perde toda uma credibilidade, né, sobre algo que impacta na saúde de todos os brasileiros, né? Helena, você levantou a mão para falar? Você quer comentar? Depois eu queria comentar porque tem dois aspectos, né, dessa experiência que eu acho e dessa fala importante que eu acho que são muito reveladores das estratégias de desinformação. Eu sempre associo a desinformação com a ideia de crise, né? E as pessoas buscam respostas muito rápidas num contexto de crise econômica, ambiental, política, né? Tem um descrédito das instituições. Então, muitas campanhas de desinformação, elas atacam, sobretudo, essas instituições, digamos, da democracia liberal tradicionais. Nesses levantamentos que nós temos feito nos últimos anos, tanto no WhatsApp como em outras plataformas, é muito evidente, assim, o ataque sempre se dá em relação ao STF, né, até mesmo a mídia hegemônica, como a Globo, né, virou um grande inimigo, e também a ciência, porque tem uma lógica de que a narrativa da desinformação, ela se autolegitima, né, e os grupos se autolegitimam, então você não precisa ter esses outros agentes que constroem essa legitimação social. Então, acho que o foco na universidade, né, os ataques às universidades, né, o ataque à produção da ciência e essa busca por uma resposta rápida, né, foram questões muito vivenciadas na pandemia. E também acho que na pandemia a gente tentou fazer um processo importante,
que é o de checagem de informação, de envio de informação, né? Mas, assim, passado esse tempo, a gente vê como isso também é insuficiente, porque essas são importantes, claro, né? Mas essas mensagens de checagem, elas não alcançam o mesmo público, né? A gente não consegue ter essa mesma projeção. Por isso, mais uma vez, se coloca, né, a necessidade de um olhar estrutural para esse espaço das plataformas, porque realmente, por mais que elas, né, ajudem, colocaram lá rótulos, né, indicando algum conteúdo, né, alguma fonte oficial, tudo isso é muito pequeno, porque realmente esses circuitos são muito fechados, como eu coloquei antes, o processo é muito rápido e é um convencimento ideológico, né, em última instância. Portanto, a gente precisa realmente dessas iniciativas, mas de uma comunicação muito proativa nessa disputa ideológica para que a gente possa constituir um outro ambiente que torne as pessoas, em muitos países se usa essa expressão, mais resilientes na sua relação com a informação. É interessante você ter colocado isso, né? Vou passar para você, João, mas essa ideia de que a desinformação chega em lugares que a informação não necessariamente vai chegar depois, né? E aí o estrago já está feito. João, quero ouvir teu comentário, mas também trazendo aqui uma reflexão para a gente fechar esse bloco sobre a comunicação num lugar em que é muito sensível diante de uma revolução sem precedentes, né? Olha, meu comentário era justamente a partir da fala da Helena, quando a gente diz sobre atingir outros públicos, né? Atingir o público que também dissemina essas notícias falsas. Uma coisa que foi muito importante de se repensar é a maneira que a gente comunica também. Porque tudo que a gente tem falado agora é sobre essa estrutura de disseminação de informação. E é uma coisa que vai se retroalimentando. E aí na matéria fala sobre democracia, fala sobre narrativas, né? E esses elementos são fundamentais para a comunicação. Uma coisa é a disputa de narrativas e o processo democrático, né? A gente costuma falar que um dos espaços mais plurais que a gente tem é o controle social, não só por ser paritário, mas por ter representantes com todos os tipos de pensamento, todos os tipos de narrativa. E a partir de um diálogo dessas narrativas, né, e dessas disputas que a gente constrói um processo democrático de trabalho. O que a gente precisa evitar é quando um veículo que dissemina informações, né, atua muitas vezes de forma antiética ou quando determinados grupos utilizam de formas criminosas para gerar desinformação. E a gente sabe que num território como o nosso, que está atravessado por inúmeras desigualdades e que produzem inseguranças e que produzem desinformação e deixa a nossa população completamente perdida e com dificuldade de tomar as suas próprias decisões, elas vão ganhando esses espaços, né? Então a gente precisa repensar nossa maneira de comunicar, que a gente sabe que historicamente comunicação e informação nem sempre são transmitidas de forma acessível, nem sempre chegam a todas as pessoas, né? E sem dúvida esse processo de regulação, porque o conteúdo que se apresenta e como se apresenta, né, ele precisa ser democrático, ele precisa ser equivalente para todos os espaços, para todas as vozes, né, para que as pessoas possam, enfim, se apropriar disso, conhecendo a sua realidade, né, e tomando decisões a partir disso. Eu acho que esse movimento anti-ciência, né, e essa narrativa contra as instituições, né, vem de um ganho de espaço, sobretudo a partir das violências e do sofrimento da população, da nossa vulnerabilidade. E a partir da apropriação disso, né, você vai ganhando espaço com essas notícias e essas informações que matam, e mataram muito durante a pandemia. Mataram muito durante a pandemia. Com essa frase a gente encerra esse bloco e no próximo bloco a gente traz 2 iniciativas de combate às notícias falsas. Eu já volto, não sai daí.
O Sala de Convidados está de volta conversando sobre desinformação. Comigo no estúdio para essa conversa, Elisa Andries, assessora da presidência da Fundação Oswaldo Cruz. E participando da conversa remotamente, João Pedro Silva, conselheiro nacional de saúde e representante da ANPG, Associação Nacional dos Pós-Graduandos. E Helena Martins, professora da Universidade Federal do Ceará e integrante do DIRACOM, Organização em Defesa de Direitos e contra a Desigualdade nos Meios de Comunicação e na Internet. Excepcionalmente, hoje o programa está sendo gravado e por isso eu não estou recebendo a sua participação aqui pelo WhatsApp. Será que é possível garantir informações sobre saúde sem boatos? É no que aposta uma campanha do Conselho Nacional de Saúde. Informar a sociedade brasileira e o controle social. Combater as fake news. Esse é o objetivo da campanha Saúde Sem Boato, um projeto idealizado em 2020 pelo Conselho Nacional de Saúde. Saúde Sem Boato foi um projeto criado pela nossa assessoria de comunicação do Conselho Nacional para fazer o enfrentamento à pandemia inicialmente. O projeto teve início na pandemia de Covid-19, numa perspectiva de enfrentar as campanhas contra a vacinação, as falsas notícias que diziam que as vacinas produziam outras doenças. E a gente então criou uma medida de canal de comunicação com o controle social do SUS, mas também com a população brasileira em geral. A ideia é aumentar o volume e o alcance de informações precisas e confiáveis para a população através de um repositório no site SUS Conecta e também a partir de uma cartilha que ajuda na identificação do que é verdadeiro ou falso. A gente continua debatendo com a nossa assessoria de comunicação, criamos nesse caminho também um podcast, o AbraSUS, para fazer mais espaços de comunicação à população, justamente para combater a desinformação, combater o boato e garantir uma população saudável e com informação consistente, informação verdadeira, para garantir o acesso a todos e todes. No mesmo caminho, esse ano, na Fiocruz, foi constituído um grupo de trabalho multidisciplinar e amplo que vem discutindo sobre as dimensões da desinformação. Ele é tanto multidisciplinar, como também ele é interunidades. Então, as diversas unidades da Fiocruz também estão fazendo parte. O objetivo principal desse grupo, além do debate, da discussão sobre desinformação, é constituir um conjunto de ações concretas que possam contribuir para a sociedade nesse combate à desinformação, especialmente no campo da saúde. O grupo reúne pesquisadores, jornalistas, cientistas sociais, biólogos, pessoas das mais variadas formações, unidas para o combate à desinformação. Tanto para a dimensão de construção de eventos, de realização de eventos, seminários, palestras, articulação, algo que é muito importante também, articulação de outras atividades que já vêm sendo realizadas e ofertadas pela própria Fiocruz, que envolvam a educação científica, por exemplo, e articular isso com o fenômeno da desinformação, articular projetos que já vêm sendo feitos por diversos pesquisadores dentro desse campo. Igor conta que entre as principais ações para o próximo ano estão a mobilização com a sociedade civil, a intenção de diálogo com a sociedade política, em especial para a regulação das redes sociais, e a articulação com a Fiocruz no campo da educação científica e educação permanente em saúde. Ela tem inúmeros cursos, inúmeras formas de formação, sensibilizar a Fiocruz amplamente, suas unidades, os vice-diretores de ensino, coordenadores de cursos de programas de pós-graduação, sensibilizá-los no modo de incluir no conteúdo dos cursos e das formações a dimensão da desinformação. Então, esse é um conjunto de iniciativas que foram idealizadas e que acredito que ao longo do ano que vem elas vão começar a ser implementadas.
João, no SUS Conecta, onde fica o Saúde Sem Boatos, né, tem um mapa das legislações sobre desinformação no Brasil. Como é que a gente está com relação a essas legislações localizadas que não resolvem o problema, mas já começam a dar uma forma de, pelo menos, apontar um caminho para regular isso, né? O SUS Conecta ele é uma plataforma colaborativa de comunicação, né? E através dele a gente realiza esse projeto do Saúde Sem Boato. Enquanto a legislação, eu acho importante a gente fazer essa divulgação porque a gente traz à luz da sociedade brasileira essas iniciativas, né? E são processos importantes que a gente começa a construir dos territórios e de forma mais disseminada até que a gente consiga instituir um processo de regulação nacional de regulamentação dessa informação, né? A gente vivenciou recentemente no antigo Twitter, né, com seu atual proprietário, essa disputa e questionamento sobre a legitimidade desse processo regulatório. E aí a gente, fazendo essa divulgação de ferramentas de regulação, de ferramentas e de processos que vão debater no legislativo e na sociedade a regulação da comunicação, da transmissão de informações, a gente consegue ampliar isso. E é o grande desafio, tanto da plataforma, quanto da proposta que a gente traz para o Saúde Sem Boato. Difundir informação, para que as pessoas tomem conhecimento e possam agir conosco ou construir e debater conosco sobre esse processo. Helena, refletindo aqui sobre essas iniciativas que são importantíssimas, né? Mas também pensando que nem toda a população que acessa uma desinformação vai conseguir, inclusive, pesquisar sobre o que é a informação correta, né? A sensação que eu tenho é que essas iniciativas que são nobres estão enxugando o gelo, né? Porque você, enquanto tem iniciativas pontuais para interromper um processo de desinformação, você tem empresas que estão lucrando muito com o engajamento da desinformação, né? Aqui no Ceará mesmo, nós temos uma legislação que foi aprovada, né, durante a pandemia, para receber as informações sobre vacina e punir, etc. Mas é isso, como a gente não tem uma tradição, uma estrutura, inclusive, para receber essa denúncia da população, né, e processar essa informação, isso ficou a cargo da Secretaria de Saúde, que também não tinha esse procedimento, e é um pouco complicado, porque se você coloca isso dentro do governo, se é uma desinformação contra o governo, a gente já vai ter possivelmente um outro tratamento. E falo isso com muita tranquilidade, porque eu tive a oportunidade de orientar uma dissertação de mestrado de um estudante, o Rômulo Costa, jornalista também, e ele analisou uma série de agências governamentais que foram, né, criadas durante a pandemia para receber essas denúncias, e, em geral, elas eram feitas por assessores do governo. Então, né, fica difícil também fazer essa disputa da credibilidade dessa resposta se vem a produção do próprio governo. A gente tem que pensar isso de uma maneira mais pública, no sentido amplo, como o próprio Canal Saúde, como, enfim, outras iniciativas de comunicação pública, como a TV Brasil. Acho que tem mais caminhos por aí, além de ter um órgão regulador que seja de comunicação e que construa esse processo participativo sobre o qual eu já falei, para que ele tenha legitimidade, porque o grande risco também é de uma informação como essa chegar na população e ela falar, mas é o governo, né, e não ter esse impacto. Uma outra estratégia que me parece muito importante, eu lembro dos trabalhos da professora Kênia Figueiredo, que é da assistência social, e ela fez trabalho sobre o SUAS, que é o contato no posto de saúde, sabe? Nos espaços onde as pessoas estão. Se é difícil fazer essa disputa na rede social, porque, de fato, né, a lógica da visibilidade continuada pelo pagamento, do impulsionamento, até mesmo a poluição, né, a quantidade de informação que circula ali, tudo isso está tornando esse ambiente tão inóspito e tão difícil mesmo de fazer uma disputa, né, de sentidos, de uma informação pela verdade, não pela mentira. Eu acho que a gente tem outros espaços e nesse âmbito o SUS ele é muito rico. Eu sempre ficava comentando com os meus colegas, assim, eu ia tomar vacina, mas não recebia um panfleto sobre a vacina, né? Então, coisas que são simples e que talvez a gente pudesse ter
explorado mais naquele contexto para que a gente fizesse esse contato com a população mais diretamente do que na rede social. Eu acho que também tem, né, uma forma tradicional de fazer comunicação que ela não pode ser esquecida, ela é complementar. A TV importa, a rádio importa, panfleto, carro de som, né? Tudo que a gente pode fazer de mobilização comunitária com agente comunitário de saúde, tudo isso me parece bem importante para a gente construir essa resiliência. Elisa, você passou também pela assessoria do Ministério da Saúde com a ministra Anísia Trindade Lima, e um grande desafio que eu acho que se coloca hoje para se fazer uma comunicação governamental e do Ministério, que é essa comunicação oficial, além da expectativa que se tem que a comunicação resolva tudo, e ela de fato tem um potencial de resolver muita coisa, existe hoje uma nova realidade, que é muito recente historicamente, que é não basta comunicar, você tem que lidar com a contra-comunicação, com a desinformação, né? Como é que foi esse desafio no Ministério? E agora, olhando de fora, como é que você percebe o caminhar desse diálogo com a sociedade, né? Porque são muitas frentes que você precisa atuar ao mesmo tempo, né? Caminhando lentamente, né? Então, assim, eu fui para Brasília com a ministra Anísia, fui durante 1 ano e meio, fui chefe da comunicação do Ministério da Saúde, além de assessora especial da ministra. E nesse ano e meio, uma das primeiras iniciativas do governo Lula, né, foi a SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, ela criou o Comitê de Enfrentamento à Desinformação sobre o PNI, o Programa Nacional de Imunizações, e as políticas públicas de saúde pública. Participam ainda, porque esse comitê ainda existe, a SECOM, Secretaria de Comunicação, a Controladoria Geral da União, 3 ministérios, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Justiça e Ministério da Saúde. Né? E o nosso objetivo, a gente se reunia praticamente toda semana e, inicialmente, o objetivo principal era a retomada das altas coberturas vacinais, o foco era a vacina. E a gente criou no Ministério da Saúde o Saúde Consciência, né, que é a mesma coisa do boato, do Saúde Sem Boato, e de outras iniciativas também. E interessante a Helena trazer essa questão, porque quando o Saúde Consciência foi lançado no dia 20 de outubro de 2023, a gente recebeu críticas de agências de checagem exatamente falando sobre o conflito de interesses, né, nesse lançamento, porque sendo o governo, sendo o Ministério da Saúde, tinha essa questão, né, que se alguma coisa envolvesse o Ministério da Saúde, como é que a gente ia atuar, né, que tipo de informação a gente passaria. Então isso é real, isso de fato aconteceu, e eu concordo com a Helena que tem outros caminhos que a gente pode seguir. Tá? O Saúde Consciência continua no ar e a ideia não é desmentir caso a caso, não é trazer essa questão, né? Nem tem como. A ideia é buscar os temas mais disseminados, né, do ponto de vista da desinformação nas redes e fazer um trabalho em cima dessas informações, levar a informação de qualidade para a população. Então, eu acho assim, que não resolve esse tipo de ferramenta, mas ajuda. Porque, e penso também que a Fiocruz também precisa desse tipo de ferramenta. Por quê? Porque as fake news, a desinformação, ela retorna. A gente agora esse ano, a gente viveu aqui na Fiocruz novamente uma desinformação que circula na rede sobre a poluição de água aqui no Rio de Janeiro, e que a Fiocruz está sabendo dessa poluição por geosmina. É antiga essa fake news, né? Mas esse ano voltou. Sim, então, se a gente não tiver... Aí todo mundo começa, né? Elisa, o que vocês falaram? O que vocês falam? Cadê a matéria que vocês fizeram? Nossos amigos perguntam pra gente, isso. né? Então a gente precisa de um lugar no portal do Fiocruz onde a gente coloque isso e fique ali, para as pessoas poderem ter acesso àquela informação que está sempre retornando. E também, por outro lado, como a Fiocruz é uma instituição que ganhou uma reputação muito grande, ela tem o respeito da população, a credibilidade, então a gente precisa usar isso também em favor
né, da população, da própria população brasileira, né? Então, é no portal Fiocruz onde estão as notícias de qualidade. O que a gente está querendo é exatamente isso, que a população comece a entender que existem ferramentas, existem instituições, existem locais onde eles podem se informar com a informação verdadeira e informação de qualidade. Então, cada vez mais a gente precisa trabalhar, não exatamente combatendo, concordo plenamente com o que a Helena falou, combatendo aquilo, né? Trabalhando com aquele universo, aquele pouco, né? Aquela informação muito pontual, mas é trazer isso para um universo maior, ampliar e tornar essas ferramentas, esses portais, lugares onde a população pode se formar com qualidade. As assessorias e todos os órgãos de comunicação estão trocando o pneu com a roda girando, né? A gente Helena, tá aprendendo. Vi que você pediu para falar, eu queria só acrescentar, te deixando à vontade para fazer comentários, mas assim, uma reflexão que a gente tem um Congresso que não parece muito disposto a tocar com a velocidade necessária uma regulamentação para que isso possa ser resolvido, né, num curto prazo, assim, né? Como é que a gente avança nessa discussão com um Congresso que demonstra estar mais interessado em lobbies que os privilegiam pessoalmente, né? Com ganhos pessoais, do que com os interesses da população, né? Sobre a questão do Ministério da Saúde, que eu ia comentar, eu acho que foi muito acertada essa convocação, né? Eu acompanho o trabalho do professor Edgar Rebouças, está liderando também uma dessas frentes, né, de combate à desinformação em relação à vacina, que tristemente, né, caiu tanto o percentual no nosso país, né? Quer dizer, um acúmulo histórico que vai sendo perdido por esse impacto da desinformação. E eu queria ressaltar que uma das formas de legitimar é convocar a universidade, né? E o Ministério fez também esse processo de mapear grupos que têm já trabalho sobre desinformação, que fazem o acompanhamento das redes sociais, né, e construir isso, eu acho que tanto capilariza quanto dá sentido à ação das universidades e faz com que a gente possa ter mais legitimidade, inclusive em âmbito local, para essas respostas circularem, né? Talvez a estratégia aí seja de como continuar esse processo. Sobre o Congresso, o que a gente tem hoje, muito concretamente, é uma ação constante das plataformas, das empresas, para barrar toda e qualquer iniciativa de regulação. A gente avançou muito no PL 2630, que ficou conhecido como PL das fake news, mas, na verdade, ele é o PL sobre liberdade, transparência e responsabilidade nas redes sociais. Esse é o nome completo dele, que fala do que a gente está propondo, né? E as plataformas, elas são tão opacas, né? Tão poderosas, né? Que elas se negam até mesmo a construir mecanismos de transparência para a gente saber como é que o fluxo de informação circula e devido processo, que é um tipo de mecanismo, né, que funciona assim: você teve o post retirado porque achou-se que é desinformação. Tudo bem, eu contesto eu tenho como contestar, eu tenho como argumentar que não era desinformação, eu tenho que saber o que aconteceu com aquele meu post, né? Então, até mesmo coisas muito básicas de transparência e de esclarecimento sobre esses mecanismos que elas fazem, elas se negam. Então, a gente está hoje enfrentando um poder gigantesco que concretamente brecou e usou a sua estrutura informacional para produzir desinformação. Lembram que o Google colocou, né, um link lá na página principal de pesquisa contra o projeto das fake news, e era um link cheio de mentiras também, colocou no canal do Telegram, né? Então a gente está vendo isso agora também no PL de inteligência artificial, né, que está também um debate sobre integridade da informação e as plataformas querendo tirar a ideia de integridade da informação. O que que isso quer dizer, né? Então, se você não quer defender essa integridade, é porque você realmente quer promover a mentira. Então, hoje a gente tem um enfrentamento muito duro e é muito importante que a gente consiga mobilizar a sociedade, os movimentos sociais das mais várias áreas, porque se elas fazem isso, né, na área da comunicação, elas também conseguem fazer esse processo de incidência em outros projetos que interessem a elas. E como essas plataformas, elas são empresas que começam no nicho, mas se espraiam para todo e qualquer nicho, inclusive para a saúde, porque hoje a privatização da saúde está caminhando, por exemplo, no Reino Unido, em outros países, a partir da lógica de coleta e de venda de dados, né, com essas empresas. Então, há um problema generalizado e eu acho que a nossa resposta tem que ser mais coletiva, mobilizando todas as áreas, entendendo que isso talvez um desafio comum para o nosso século XXI.
João, ouvindo aqui a Helena falar, fico pensando que esse poder todo das Big Techs tem muito a ver com duas questões, né? Primeiro, esse poder de disseminar conteúdo, ou seja, vai lá e coloca na primeira página do Google uma informação, uma desinformação sobre o projeto de lei, lógico que pressiona uma votação favorável a si, mas também porque tem certeza da sua influência sobre parlamentares, não vamos generalizar, é importante dizer, existem pessoas bem intencionadas no Congresso Nacional, deputados e senadores que têm o interesse que se direciona para a população, mas são esses dois pontos principalmente que garantem um certo conforto, né? Como é que o controle, para essas Big Techs, como é que o controle social atua no sentido de mobilizar a população e mobilizar o Congresso na direção, vamos dizer, correta, né? Para a gente poder ter uma regulamentação decente no Brasil a respeito das redes sociais, principalmente? Olha, nem o Conselho Nacional de Saúde ficou de fora de ser atacado por fake news, né? Nos últimos anos, eu posso dizer, talvez nos últimos 3 anos, né, no último triênio, nós recebemos, né, e fomos colocados diante de diversas situações onde fake news, notícias falsas sobre o controle social, sobre o Conselho Nacional de Saúde também foram disseminadas contra posicionamentos nossos, contra decisões e resoluções da 17ª Conferência Nacional de Saúde, contra até o nosso então presidente Fernando Pigato, né? E eu acho que isso é um reflexo também da mobilização que o Conselho fez. Assim como a Fiocruz ganhou uma visibilidade durante a pandemia enquanto instituição brasileira, enquanto instituição científica, trazendo essas informações e produzindo conhecimento, o controle social na sua luta também ganhou espaço na luta pela vida, na luta pela posição dos usuários, né, dos trabalhadores, do controle social no SUS durante a pandemia, e uma atuação, inclusive, divulgando informações e lutando por medidas adequadas para o SUS. Então, o Saúde Sem Debate, ele vem a partir, o Saúde Sem Boato, ele vem a partir do lugar do controle social de luta pelo SUS, de luta pelo usuário, né? Quando a gente segue se posicionando contra notícias falsas, contra notícias criminosas, eu vou ficar reforçando sobre isso, porque é um crime a gente fazer, as pessoas fazerem esse tipo de divulgação, inclusive empresas, né? A gente está ocupando o nosso lugar em defesa do SUS, porque a gente sabe que o SUS é muito mais que um sistema de saúde. É um modelo de sociedade que a gente defende, é um modelo emancipatório, assim como a educação. Então, lógicas contrárias a isso, né? E aí, no final, agora entramos na questão dos dados, da venda de dados, da venda de informações, e isso é um tema que a gente ainda está muito longe de conseguir debater. Se a gente não consegue falar sobre a regulação da informação no nosso território para evitar ações criminosas, quem dirá o controle sobre dados, sobre informações sensíveis dos usuários. Então, enquanto atuação para isso, o nosso papel é mobilizar as bases, né? É seguir lutando pelo direito dos usuários, fazendo as articulações políticas que também dialogam conosco. E procurando outros que não dialogam para a gente mostrar a importância desse tipo de regulação. Porque informação e todos esses tipos de notícias que são difundidas geram dinheiro. E a gente entra num ponto fundamental da mesma coisa que está acontecendo no SUS. Um processo de privatização, é o interesse do capital agindo sobre notícias, sobre informações e sobre dados sensíveis da população. É o capitalismo sempre se reinventando, né, Elisa? A gente já está caminhando para fechar o programa, eu acho importante falar um pouquinho de letramento, né? Como é que a gente olha para o futuro e pensa num letramento para que se modifique essa situação, não só dependendo do que o capitalismo vai impor
para a população, né, e dos interesses comerciais. Sem dúvida, o caminho é esse. E acredito que o Conselho de Saúde tem um papel importante aí. A própria ministra Nízia, por várias vezes a gente falava sobre isso e empoderar os agentes de saúde, né, os agentes de endemias, né, para que eles possam levar informação de qualidade para a ponta do sistema é super relevante. A ministra Nízia, ela tem caminhado nesse sentido, né, de fazer curso de capacitação com essas pessoas, que são as pessoas que estão em contato com a ponta, os profissionais de saúde. É isso, a gente sair da caixinha, né? A comunicação, ela precisa... E também entender as necessidades da população, tem um diálogo, né? Não adianta, como a gente fez aqui durante a pandemia, aqui no território da Maré e de Manguinhos, a gente teve um projeto bem interessante, que foi o Conexão Saúde, também o Se Liga no Corona, né? Que a gente desenvolveu junto com a população, a gente não desenvolveu para a população, né? Entendendo as necessidades daquele território por informação. Então, e usar ferramentas também diferenciadas, né? Como os comunicadores populares. A gente tem uma força enorme nas favelas, nas comunidades. Que ficou enorme, mais ainda na pandemia. Mais ainda na pandemia. A gente vê a necessidade da gente trabalhar com essas pessoas, com esses profissionais que entendem, que estão dentro das comunidades, elas podem ajudar muito, né, fazer trabalhos fantásticos, né, junto com a gente, e a gente aprender também a se comunicar melhor com eles, né, usar rádios comunitárias, usar carro de som, usar o megafone da pracinha, da cidade pequena, né, então a gente trabalhar com outras ferramentas, é claro, né, a gente vai precisar regulamentar, concordo com tudo que foi falado aqui, mas a gente não pode ficar também esperando o melhor dos mundos acontecer. A gente precisa, de fato, atuar junto com a população, para a gente poder superar, né, esse momento. E o letramento, né, está dentro também das universidades, levar para uma disciplina, né, de desinformação para todas as graduações. A gente precisa, de fato, estar junto com a população para a gente conseguir enfrentar essas questões que já se mostraram bem complexas. Prejudiciais, né? Também para toda a população, né? A gente vai encerrar o programa agora, mas eu acho importante deixar uma mensagem sobre a questão da censura, né? Na ponderação de direitos, a dignidade da pessoa humana, a vida, ela está acima do direito, principalmente de comunicar mentiras, de comunicar desinformação, né? E de agressão. Então, liberdade de expressão não é liberdade para mentir e liberdade de agredir. Então, que fique muito claro que essa regulamentação não vai, de forma nenhuma, censurar os direitos de comunicação de nenhum brasileiro. Quero agradecer muito, Helena, João, Elisa, pela participação de vocês no programa de hoje. Com certeza a gente volta a esse tema que não se esgota, sempre aqui na grade do Canal Saúde. Muito obrigada. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. A gente se encontra no próximo programa, não vai perder. Até lá!